Bom dia, Raquel. Bom dia, Mike. Tudo bom? Bom dia, Ian. Tudo bem? Queridos irmãos, bom dia a todos mais uma vez. Creio que nós agora vamos conseguir iniciar o nosso estudo, né? É um prazer, uma alegria nós estarmos juntos aqui. Obrigado pela presença de vocês. Assim que for chegando mais pessoas e eu estou aqui no comando, eu vou adicionando, né? Não tem problema nenhum. E aí, então, só algumas palavras antes de iniciarmos. Hoje era para que nós tivéssemos dividido as aulas para que o Everton desse aula para a classe dos adultos, vamos dizer assim, e eu desse aula para os jovens. Só que, infelizmente, a avó do Everton acabou passando mal lá no Recife, e ele tem uma ligação muito grande com a avó dele, já não via a avó dele há muitos anos, 6 anos, e ele precisou fazer uma viagem de emergência para o Recife, porque a avó dele parece que não está bem. Então, ele está saindo hoje para lá, e então eu gostaria de pedir que os irmãos orassem pela vida dele, pela vida da avó dele também. Então a gente dividiria, mas então eu falei, não, fique em paz, irmão, pode viajar tranquilo, que aí eu dou a aula e incluo tanto os jovens quanto os adultos, a gente vai ter a mesma aula, tanto que o tema dos jovens seria esse, evangelismo e tudo mais. Então eu só agora incluí a todos para que nós pudéssemos hoje estudar um pouquinho a respeito disso, mas originalmente era esse o formato que nós faríamos. Então, antes de nós iniciarmos propriamente o estudo da Palavra de Deus, antes de nós começarmos, eu gostaria que nós orássemos tanto por este momento, quanto pela vida do Everton, pela vida da avó dele também, né? E se tiver algum outro pedido de oração que os irmãos têm, a gente pode compartilhar agora, desabilita o microfone ou habilita o microfone, né? E passa para nós, para que nós possamos orar todos juntos nesse momento, por isso. Então, o meu pedido seria esse. Alguém tem algum pedido também para fazer nesse momento? Bom dia, pastor. Bom dia, Jô. Gostaria de pedir, a Pamela vai fazer a prova do Enem hoje à tarde e no próximo domingo à tarde também. Uhum. Vamos orar por isso também, com certeza. Amém. Mais algum irmão tem pedido para nós fazermos agora? Tem um menino que nós estamos orando por ele, se chama Fernando. Ele é de uma família conhecida nossa, e ele teve um problema bem grande, que ele teve um acidente, engoliu um alimento, e desde então ele teve até paralisia, coisas assim, paralisia cerebral. Então, nossa, dessa situação, a mãe, graças a Deus, é quente assim na soberania de Deus, assim, então também que eles sejam conhecidos, né? Tá. Vamos orar pelo Fernando também, então, com certeza. Mais alguém, meus irmãos, tem algum pedido para nós fazermos nesse momento? Quiser compartilhar, a gente ora por tudo isso, né, e já inicia a nossa aula. Orar também a nossa irmã Maria Bernadette. Verdade, Dona Berna, verdade. Obrigado pela lembrança, João. Dona Berna, né, que está ali com suspeita de Covid, pelo que eu entendi, né, tem na família que mora no mesmo pátio que ela.
Então, também orar pela dona Berna também, é verdade. Tá. Vamos fazer essa oração, então, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, eu vou orar, aí eu já oro também pela aula, e aí a gente já inicia, então, o estudo desse dia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, nós agradecemos imensamente pelo dia que o Senhor nos dá, pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Agora, nesse momento, nós queremos colocar diante de Ti todos esses pedidos que foram feitos, ó Pai. O Senhor abençoe a vida do Everton e da sua avó, cuide da viagem dele até Recife. Que também, ó Pai, o Senhor cuide da Pamela e da prova que ela tem para fazer hoje e no domingo que vem. O Senhor também cuide do pequeno Fernando, ó Pai. O Senhor possa verdadeiramente estar à frente de todas as coisas, dar tranquilidade, ó Senhor Deus, para os familiares, ó Senhor. Também te pedimos que o Senhor dê para a dona Berna, Pai, uma recuperação ou uma proteção com respeito ao Covid. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem todas as coisas em tuas mãos. Então nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia de todos aqueles que carecem, ó Pai, e estão, ó Senhor, clamando a Ti para que a Tua graça superabunde na vida deles, ó Pai. Nesse momento nós também te pedimos, ó Pai, que o estudo que vamos fazer seja direcionado pela Tua Palavra e possamos então aqui aprender um pouco mais, interagir e ao redor da Escritura conhecer-te cada vez mais. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Bom dia, Douglas, eu vi chegando agora aí. Douglas, Miriam, Lucas, não sei quem que está aí do outro lado, mas bom dia para vocês também. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 96. Quero começar, então, hoje, esse tema a respeito de evangelização, evangelismo, missões, né, no Salmo 96. Então, eu vou colocar aqui a minha tela para vocês, tá? Porque daí eu compartilho aqui a Bíblia e um pequeno texto eu mandei no grupo da igreja, né, o PDF de uma tradução, e depois eu gostaria de ler alguma coisinha também aqui, mas basicamente nós vamos hoje trabalhar um pouquinho a ideia de que antes da evangelização é necessário que nós saibamos que a prioridade é a adoração. Então eu gostaria de usar o Salmo 96 para isso, e aí a gente pode fazer o seguinte, pode ler, cada um lê um versículo. A gente pode ler o Salmo todo, são só 13 versículos, né? E aí então cada um lê um, eu leio o primeiro, alguém lê o segundo, e assim por diante até o 13, tá? Então diz assim o Salmo 96: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mas mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. As nações deem ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque.
presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará com justiça. Amém. Graças a Deus. Lindo Salmo 96, né, irmãos? Então, o que eu gostaria de trazer hoje, que foi o texto que eu mandei para vocês, o PDF, eu vou compartilhar aqui um pouquinho do PDF também, para a gente poder ler juntos, como se for o caso, é Evangelismo para a Glória de Deus, é um texto do Burke Parsons, tá? Esse texto aqui, eu traduzi dessa revista teológica que chama Table Talk Magazine, tá? Conversas à mesa, eles pegaram da ideia de Lutero lá, né, e fizeram uma revista de referência no mundo reformado, vamos dizer assim, trata N temas cada revista, e essa revista especial, ela fala de junho de 2012, né, ela fala sobre a teologia do evangelismo, tá? Então, provavelmente, nos estudos que nós fizermos sobre evangelismo, nós vamos usar textos desta revista, e eu gostaria de introduzir a nossa aula de hoje com esse texto, que é o primeiro texto da revista lá do Burke Parsons, que é o organizador da revista, vamos dizer assim, né? Então ele começa dizendo assim, olha, para tomar emprestado um tema da obra clássica de John Piper, Alegrem-se os povos, o evangelismo não é o objetivo final da igreja. A adoração, sim. O evangelismo existe porque a adoração não existe. A adoração é final, não o evangelismo. O evangelismo não é o fim, mas um meio para o fim, que é o glorioso resgate que Deus faz do seu povo para conhecê-lo verdadeiramente, adorá-lo puramente, deleitar-se nele plenamente e glorificá-lo eternamente. Nós evangelizamos para que Deus reúna para si mesmo adoradores de toda tribo, língua e nação para a sua glória. Evangelismo é uma necessidade temporal, mas a adoração permanece para sempre. Então, olha que coisa interessante. Eu quase tenho certeza que quando você ouve a respeito de evangelismo, seja em conferência sobre o tema, seja num missionário que veio na sua igreja para falar a respeito de evangelismo, seja assim, sabe, de alguma forma que você já tenha ouvido, você já deve ter ouvido alguma coisa assim, olha, a missão da igreja é evangelizar. A igreja existe para proclamar o evangelho, para que, a primeira missão da igreja é essa. E, interessantemente, nós precisamos colocar em perspectiva que, na verdade, não. Na verdade, o evangelismo, ele é um meio para um fim que é maior do que ele. Ou seja, o evangelismo tem como objetivo a adoração. Então, olha só que coisa interessante, o próprio Salmo 96, né? O Salmo 96 começa com adoração. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, para então proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória. A ideia, e que me parece, do Salmo 96 continuamente, é que a adoração está sendo o objetivo para que a proclamação e a anunciação aconteçam. Então, o texto do John Piper, esse Alegrem-se os povos, ele é um texto referência nessa questão. E eu tenho ele aqui, eu gostaria de passá-lo um pouquinho para vocês também. Aqui, ó, ele vai, o Burke Parsons pega literalmente esse texto do Piper aqui, que é o primeiro capítulo do Alegrem-se os povos, né? A supremacia de Deus em missões através da adoração. Então ele vai falar, ó, as missões não são o objetivo final da igreja, a adoração é. E aí ele vai falar tudo aquilo que o Burke Parsons falou ali, e ele continua, ó, a adoração, portanto, é o combustível e o objetivo de missões. É o objetivo de missões porque nas missões nós simplesmente desejamos trazer as nações para aquele prazer enaltecente da glória de Deus. Então, o objetivo de missões é a alegria dos povos na grandeza de Deus. E aí ele cita o Salmo 97:1. Reina o Senhor, regozije-se a terra,
alegrem-se as muitas ilhas. E também o Salmo 67, 3 e 4. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Então, a tese geral do Piper nesse livro, Alegrem-se os povos, é que nós fazemos missões e nós evangelizamos para que Deus seja adorado. Então, ele é só um meio de alcançar um objetivo, tá? E normalmente, no mundo evangélico em geral, você vai observar que a maioria das pessoas coloca como a evangelização ou as missões como o objetivo principal da igreja. E ela não é o objetivo principal da igreja. O objetivo principal da igreja é adorar a Deus. Como diz o Salmo 96, na beleza da sua santidade. O fato de que Deus separa um povo para que possa cantar a Ele, louvar a Ele, reconhecê-lo, viver para a glória dEle. E então, o evangelismo e as missões são um meio para que outras pessoas também façam isso. Então o Burke Parsons ele vai dizer junto com o Piper, vai dizer assim, olha, a adoração permanece para sempre. O evangelismo não. Um dia o evangelismo vai acabar. Seja pela volta de Cristo, seja porque o mundo vai ser cristianizado. É assim, um dia o evangelismo acaba, vamos dizer assim. As missões um dia acabam. Mas a adoração não. A adoração permanece para sempre. Então, o que eu e você, pelo menos o que eu gostaria que nós pensássemos quando formos olhar para a ideia de evangelismo e missões, é que eles são um meio designado por Deus para um objetivo final, um objetivo maior, um objetivo de fazer com que Deus seja reconhecido e adorado. Olha que belo parágrafo que o Burke Parsons escreveu aqui. Eu gostei do que ele disse quando ele falou aqui, olha, o evangelismo não é o fim, mas um meio para o fim, que é o glorioso resgate que Deus faz do seu povo para conhecê-lo verdadeiramente, adorá-lo puramente, deleitar-se nele plenamente e glorificá-lo eternamente. Então, essa é a missão da igreja, vamos dizer assim. Conhecer verdadeiramente a Deus, adorá-lo de forma pura, deleitar-se nele de forma mais plena e glorificá-lo para sempre. Essa é, vamos dizer assim, a missão mais triunfante da igreja, a missão mais gloriosa da igreja. E o evangelismo e as missões são meios para que isso aconteça. Então, a minha primeira, como é que eu posso dizer assim, tarefa aqui hoje é fazer com que os nossos pensamentos sejam redirecionados. Porque normalmente, quando falamos em evangelismo e falamos em missões, nós estamos falando de pessoas que acham que esse é o objetivo principal da igreja. Mas ele não é. Ele é um objetivo que está atrelado. Ele é um objetivo não menos importante, mas ele é um objetivo que ele é um meio para alcançar aquilo que é final, vamos dizer assim. Ele é um meio para alcançar aquilo que vai permanecer para sempre, tá? Então, nesse sentido, a adoração tem primazia sobre evangelização e missões, vamos dizer assim. A adoração é aquilo pelo qual todos nós existimos e fomos chamados à existência. E o evangelismo e as missões são os meios que Deus designou para que todas as pessoas saibam que esse é o objetivo final. Para que todas as pessoas reconheçam que, na verdade, adorar a Deus e ter prazer nele eternamente, como diz lá nossa primeira pergunta do catecismo, né? Qual é o objetivo principal do homem? O objetivo principal dele é adorá-lo e ter prazer nele para sempre. Esse é o objetivo final, vamos dizer assim, o objetivo principal da existência do homem. Então, o evangelismo e as missões são meios que Deus usa para que todos, então, cheguem à adoração, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que possam conhecê-lo e, conhecendo, sejam transformados e, então, possam adorá-lo, possam viver para a sua glória. Tá bom? Então, eu não falei, mas se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma participação, é só
desabilitar o microfone, ou habilitar o microfone aí e participar, tá bom? Não tem problema nenhum. Enquanto isso, eu vou falando aqui, mas se você tiver alguma participação, fique à vontade. Pode fazer no meio que a gente vai conversando. A ideia desse texto é só para partir como um princípio para nosso diálogo, para partir como um princípio para nossa reflexão. Então, às vezes você vai falar assim, pastor, mas eu não concordo com essa ideia. Eu vou falar, não, tudo bem, irmão, não tem problema nenhum. Aí eu desligo você aqui e não tem problema. Aí você fica na sua casa assistindo Faustão. Não, na verdade, a ideia é realmente que haja um diálogo. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma contribuição, você pode fazer enquanto nós estamos tendo esse momento, tá bom? Então, veja, eu vou continuar o texto aqui e vou projetá-lo novamente para os irmãos. Então, o Burke Parsons continua dizendo aqui: embora nós certamente precisemos ser discipulados em nosso conhecimento do Evangelho e equipados para proclamá-lo, não devemos esquecer que a proclamação do Evangelho não é, em primeiro lugar, um programa, mas um modo de vida. Meu querido irmão, eu como pastor, eu vou falar para você que o quanto eu já vivenciei, olha só, vou dar aqui, vamos dizer assim, fazer uma confissão auricular aqui, como se faz na Igreja Católica Apostólica Romana, aos ouvidos de vocês. Quantas programações já participamos de evangelismo, evangelização? Veja, quero estabelecer duas coisas aqui. Não é errado nós termos um dia, um programa, ou pensarmos um culto para esse momento, sabe aquele tipo de coisa? O culto de evangelismo, traga visitantes nesse culto, porque nesse culto a palavra vai ser especial. E aí, a gente, graças a Deus, vai aprendendo a olhar para a realidade de maneira mais bíblica, né? Então, eu lembro de um pastor antigo da nossa igreja, reverendo Francisco Batista de Mello. Ele hoje é pastor lá na igreja em Niterói, já foi jubilado há bastante tempo, ele é bem velhinho. E uma vez alguém perguntou para ele, falou assim, pastor, aqui na sua igreja tem culto de libertação? Aí, era essa igreja presbiteriana lá, né? Aí ele falou, meu irmão, todo culto aqui é culto de libertação. Todo culto que a gente faz domingo é culto de libertação. É culto de libertação do pecado, é culto de libertação da culpa, culto de libertação do diabo, culto de libertação... Todo culto é culto de libertação, irmão. Pode ter certeza. Participe dos cultos que você vai perceber. E aí, então, a gente vai percebendo que, na verdade, nós podemos, dentro da estrutura da igreja, ter momentos de ênfase. Vamos supor, na Igreja Presbiteriana do Brasil, o mês de agosto é separado para darmos mais atenção à evangelização e missões. É o mês referência para isso. Mas só no mês de agosto que eu vou levar visitante para a igreja, porque só no mês de agosto vai ter palavra evangelística. Não! Todo domingo o evangelho está sendo pregado. Eu espero, viu, irmãos, que todo domingo o evangelho esteja sendo pregado. Então, a ideia é que nós não precisamos de momentos específicos para isso. Pastor, vamos fazer um programa de evangelização? Vamos. Vamos, por exemplo, aqui na praça, pegar um violão, cantar louvores, conversar com as pessoas que se aproximarem? Vamos, ótimo. Isso é legal, isso é bom. Só que é muito fácil, irmãos, nós nos acostumarmos a tornar essas coisas religiosas na nossa vida. Então, veja, eu faço um culto de evangelização num domingo, na segunda-feira eu acordo e beleza, olha, ontem, graças a Deus, foi evangelizado o povo que estava lá, fiz minha parte, eu convidei o pessoal para ir para a igreja, né? Então, olha, é assim, o Espírito fala, né, pastor? É o Espírito que leva, tal. A gente vai dando essas justificativas, quando, na verdade, evangelização não é um programa da igreja, não é um culto específico, não é algo que nós separamos, assim, um dia somente para fazer. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3, veja o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu vou projetar aqui para vocês também. É um texto muito usado para falar a respeito de apologética, né, vamos dizer assim, defesa da fé, mas também de evangelização e missões, né? Veja o contexto aqui.
a partir do versículo 13, 1 Pedro 3,13, diz assim, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Então, o apóstolo Pedro já está começando a dizer que é possível, mas é difícil que você seja maltratado se você fizer o bem. Mas é possível, vamos supor. É possível que isso aconteça. Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, veja, não é um sofrimento por causa de pecado, é um sofrimento por causa da justiça, porque você faz o bem, você deseja fazer o bem, e fazendo o bem, você ainda assim sofre problemas, sofre perseguição, sofre maltrato. É sobre isso que Pedro está dizendo. Ele vai falar, felizes sois, bem-aventurados sois, repetindo o que está lá em Mateus 5,10 que Jesus ensinou. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, eu estou vivendo uma vida, procuro viver uma vida justa diante de Deus, que glorifica o seu nome, amando as pessoas, fazendo bem para elas, e ainda assim sou maltratado. Meu irmão, alegre-se, isso é bom. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. No caso aqui, Pedro está falando com um povo que estava sofrendo uma perseguição ferrenha porque era cristão. E somente pelo fato de ser cristão, assim como em alguns países muçulmanos da nossa realidade, e em países com regime comunista muito exacerbado, ser cristão é um crime. E Pedro diz assim, não se atemorizem. Antes, veja, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Eu quero pegar esse texto de Pedro, meus irmãos, para poder dizer que aqueles irmãos não tinham um culto evangelístico. Saiu lá no informativo do presbitério de Jerusalém, na época deles, que a igreja de Antioquia vai fazer um culto evangelístico. Não existia isso, irmão. Isso não tinha sentido algum. Porque eles estavam vivendo numa realidade em que Pedro diz assim, meu irmão, todos os dias, se alguém pedir a razão da esperança, por que você continua fazendo o bem, sendo que você é maltratado? Você precisa aprender a responder isso. Com mansidão, precisa aprender a responder tendo a certeza que é Deus que dá a sabedoria para que isso aconteça, mas o fato é, o evangelismo é simplesmente a proclamação do evangelho. Eu mencionei isso em alguns domingos aqui, eu não lembro se foi no passado ou no retrasado, mas que evangelismo não é testemunho, não é testemunho, aquilo que a pessoa vai lá na frente e fala, nossa, olha, aconteceu comigo assim, assado. Ótimo, a Escritura dá espaço para que nós possamos, por exemplo, no culto de ação de graças que a gente fez, um culto temático, a gente fez um culto de ação de graças em que nós convidamos as famílias para contar para a igreja as ações de graças que eles têm. Não há problema nenhum nisso, muito pelo contrário, é bênção. Mas eu conto o evangelismo, evangelização, com a pregação do evangelho. E eu não tenho um programa específico para pregar o evangelho. Eu prego o evangelho em todas as oportunidades que me é possível fazer isso. Essa é a ideia da Escritura. Em todas as oportunidades que Deus nos conceder de falar a respeito do evangelho, e aí é que está a grande questão. O que é o evangelho? A gente vai precisar entender o que é o evangelho para poder dizer assim, olha, quando eu falo isso para as pessoas, eu estou pregando o evangelho. E aí a gente vai perceber que testemunho faz parte disso. Ou seja, o que Deus realizou na minha vida. É assim que o apóstolo Paulo, por exemplo, evangeliza Agripa, que é aquele procônsul romano. Ele é chamado lá, e aí então ele fala, você que está fazendo agitação aí, Paulo, fala para mim o que está acontecendo. E ele fala, olha, Antipas, olha, Agripa,
Um dia eu estava andando e aí brilhou uma forte luz, falou, por que me persegues? Era o Senhor Jesus Cristo e aconteceu isso comigo e assim assado, tal. Então ele conta tudo o que aconteceu com ele. E vai dizendo, olha, o que aconteceu comigo, eu fui transformado pelo evangelho. Então, o evangelismo pode ter espaço para testemunho, mas é muito mais o que Deus realiza em nós e o que Deus realizou em Cristo do que eu sinto por Deus, do que eu faço por Deus, do que eu realizo por Deus. E normalmente, meus irmãos, eu posso estar enganado, mas pela minha experiência, normalmente, quando nós temos essas programações evangelísticas, cultos evangelísticos, o missionário que vai falar, o evangelista, ele fala mais da vida dele do que do evangelho. Ele conta mais as suas próprias experiências pessoais do que literalmente falar o que Deus realiza. Entende? Então, perceba como, de fato, a gente precisa aprender a colocar dentro da estrutura da Bíblia essa área da nossa realidade. Então, veja, olha só, nós já estamos estabelecendo que a prioridade da igreja é a adoração. A prioridade da igreja é fazer com que as pessoas adorem a Deus, ela mesma adora a Deus, e ela conclama os outros a adorarem esse Deus glorioso. É isso que o Salmo 96 está proclamando. Ele está dizendo, anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito indigno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Então, ele está dizendo assim, olha, o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, e todos precisam conhecê-lo para adorá-lo, para temê-lo. É isso. Então, o meio que Deus usará para que isso aconteça é a evangelização, são as missões. Entendeu? Eu vi que o Roberto mandou aqui, ó. Vejo dois aspectos perigosos de forma como o evangelismo é trabalhado de forma generalizada nas igrejas. Um, transforma. E qual é o outro, Roberto? Tá, aguarda. Tranquilo, eu vou lendo aqui então outra coisa, aí você termina o raciocínio ali, beleza. Então vou apresentar o texto do Parsons aqui de novo, tá? Espera aí. Aqui, olha só que coisa interessante. Ele fala aqui, ó, é um modo de vida e não é um programa. Não é algo que fazemos somente naquele dia particular da nossa semana, quando a nossa agenda permite. É algo que fazemos todos os dias da nossa vida. Como crianças que não podem evitar expressar o seu tenro amor por seus pais, ou como um casal que não pode evitar expressar o seu amor um pelo outro diariamente em palavras e obras, nós somos os nascidos de novo, filhos adotados por Deus. Mais ainda, somos a noiva redimida de Cristo, que não pode evitar proclamar o belamente adornado caminho estreito, a verdade que liberta e a vida abundante que todos os homens, em todas as nações, podem possuir se eles colocarem sua fé em Jesus Cristo. Então, veja, meus irmãos, quem embeleza o evangelho e a proclamação do evangelho é aquele que evangeliza. Como que você quer que a pessoa enxergue a beleza do evangelho na sua vida se você vive murmurando? Pensa nisso. Você é uma pessoa que vive murmurando. Você chega no seu trabalho e fala, nossa, que coisa horrorosa. Nossa, não vejo a hora de dar sexta-feira, misericórdia. Então, você é aquela pessoa que não tem alegria na vida em Cristo. Aí você vai dizer assim para aquela pessoa, não, irmão, olha, mas a alegria do Senhor é nossa força. Que alegria, cara. Você vive triste, vamos dizer assim. Então, veja como o nosso testemunho adorna a mensagem do Evangelho, embeleza a mensagem do Evangelho. É óbvio, irmãos, Deus vai usar testemunhos, entre aspas, né? Vai usar proclamações que é igual a de Jonas, lá em Nínive. 40 dias e Nínive será subvertida. Aí todo mundo fala, misericórdia, precisamos nos arrepender. Ele não chegou com um tratado teológico, igual, por exemplo, o apóstolo Paulo em Atos 17. Olha, vejo muitos religiosos, tal, que legal, então, gostaria de falar ao Deus desconhecido. Ele não faz nada disso, não tem uma proclamação, vamos dizer assim, requintada. Nesse sentido, Deus usa os seus instrumentos com
maior e menor facilidade, dificuldade, e maior e menor eficácia na sua soberania. Mas, de fato, é muito mais glorioso quando nós adornamos o evangelho com a nossa vida. Então, eu achei legal o Burke Parsons falar, olha, assim como um casal não pode evitar demonstrar amor um pelo outro, eles se amam. E como que nós vemos o amor? Só quando eu digo, eu te amo? Não. Você vê o amor por aquilo que você faz, pelo seu comprometimento, pelos sacrifícios envolvidos com isso. Então, você tem essa estrutura e você olha para aquela pessoa e fala assim, não, ela me ama. E ele fala assim, então, se nós amamos a Deus e nos envolvemos com Ele, a nossa vida de proclamação vai ser um reflexo disso. Não só aquele esquema, meus irmãos, que eu tenho pavor, ganhar almas para Jesus. Isso eu tenho pavor. Quando alguém fala ganhar almas para Jesus, eu tenho pavor, irmãos, pavor. Me sobe um negócio na espinha, porque não dá, não é. Isso não é evangelização, não é uma competição. Você não vai colocar aquela estrelinha lá na sua cartolina, sabe? Que tem a cartolina, aí tem os nomes dos alunos, aí tem a estrelinha. Ah, André, ganhei mais uma alma para Jesus essa semana. Você ganha a estrelinha. A professora de escola dominical fala, parabéns, André, vai ser um evangelista. Tal. Não é assim, irmãos, não tem como. Não é essa a ideia. A ideia é viver para a glória de Deus, proclamando o evangelho com ações e com a boca. Não tem como você, minha vida proclama o evangelho. Benção, irmãos, é igual aquele negócio. Não, eu quero dançar para a glória de Deus. Não, que bonito, dança Mateus 5 para mim. Não tem como você fazer no culto, né? Não, vamos dançar aqui para evangelizar as pessoas no culto. Beleza, dança Mateus 5 para eu ver. Não tem. A ideia é, nós precisamos aprender a proclamar o evangelho, vivenciá-lo com as nossas vidas e proclamá-lo com a nossa boca. O Burke Parsons vai falar sobre isso. Mas isso vai ser algo natural na medida em que nós, lembre-se, nós temos a adoração a Deus em primeiro lugar e desejamos que as outras pessoas também conheçam esse Deus e o adorem. E o Piper, no texto que a gente está lendo ali do Alegrem-se os povos, né? Eu quero colocá-lo de novo aqui. Ele vai falar a respeito disso. Ele falou daqui da ideia, né, de ser um combustível para a missão. E ele menciona aqui, peraí que me perdi. Se a busca pela glória de Deus não está ordenada acima da busca pelo bem do homem, nas afeições do coração e nas prioridades da igreja, o homem não será bem servido e Deus não será verdadeiramente honrado ou apropriadamente honrado. Eu não estou fazendo um apelo para a diminuição de missões, mas para a magnificação de Deus, é isso que ele está dizendo. Quando a chama da adoração queima com o calor da verdade do Evangelho de Deus, a luz de missões brilhará nos povos mais obscuros da terra. E eu anseio para que esse dia chegue. Então, o que Piper está dizendo aqui, meus queridos irmãos, é que se essa chama da adoração não queimar em nossos corações, e eu vi que o Roberto colocou a questão dos dons específicos de cada um, e a gente, no decorrer dos estudos, vai entrar nisso também. Eu quero só ler o que ele colocou, transformar dons particulares em obrigação geral. Conheço pessoas que evangelizam até poste, verdade, mas se pode esperar que todos tenham esta mesma facilidade? Também creio que não. Na verdade, evangelizar é mais pelo testemunho constante que por ações específicas. Então, todos evangelizamos enquanto vivemos a vida cristã. Exatamente. Decorrente disso, há pressão. Se você não evangeliza, você não vive como cristão. Essa pressão é fardo desnecessário, é farisaísmo. Eu concordo com isso na medida em que você define evangeliza com o dom particular. Então, se você define, é isso aí, né? Valeu. Então, eu também concordo com isso. Você fala assim, se você não é aquele cara que pega a sua Bíblia e vai no trem pregar para as pessoas, você não está pregando o evangelho. Irmão, eu acho que você perdeu alguma coisa aí da Escritura. Você não entendeu direito. Em suma,
tudo que fazemos damos glória, nisso evangelizamos. Exatamente, é o modo de vida que faz com que o evangelho seja pregado. Como nós estamos tentando fazer essas desassociações. Não é um dia da semana que eu tiro para fazer uma programação e evangelizar. Não. Mas é o meu modo de vida. É como eu trato a minha esposa, como eu trato meus filhos, como eu trato os meus colegas de trabalho, é como eu converso com eles. E é quando eu, mais explicitamente, apresento a eles o evangelho. Com certeza absoluta. Então, por exemplo, né? É engraçado que Deus nos dá motivos assim variados para apresentar o evangelho. Estava conversando outro dia com um rapaz aqui de um pet shop que ele estava falando, né? Ele falou tanta coisa que eu nem consegui falar com ele. Mas um dia eu vou pegar ele aqui e vou conversar com ele mais apropriadamente. Mas ele estava falando assim, não, sabe, pastor, eu não sou contra a religião, não, eu acho bom, mas eu creio que a gente só se aproxima de Deus através das coisas boas que a gente faz, tal. É conversa religiosa o tempo todo, irmãos. Eu não sei se você já percebeu. Todas as conversas da nossa vida são religiosas. A pessoa chega para você e fala assim, rapaz, estou com um problema em casa que, olha... Conversa religiosa, irmão. É aquilo que lá os nossos autores que falam sobre o neocalvinismo, vamos dizer assim, né? O Herman Doiver fala todos os motivos básicos do ser humano são religiosos. O problema do homem é o pecado. Esse é o problema do homem. Então, em todas as áreas da vida, a dificuldade dele vai ser, no fim das contas, com o pecado. E o único que pode tratar com pecados é Jesus Cristo, irmão. É o único. Então, essa é a grande questão da evangelização. Você não precisa necessariamente abrir uma Bíblia e ler para a pessoa um versículo que você está evangelizando. Mas se, no diálogo que você tem com ela, você levá-la ao confronto, que a palavra de Deus te confronta, que a palavra de Deus ensina, aí você então vai estar evangelizando. Você vai estar mostrando para a pessoa a necessidade de um redentor, a necessidade de um salvador, a necessidade que todos nós temos como seres humanos caídos no pecado, e aí tem todos os pontos lá do o que seria um evangelismo mais eficaz, tal. Tem vários métodos de evangelismo, né? Eu não creio em métodos de evangelismo, eu creio em verdades do evangelho que não podem ser descartadas quando nós falamos a respeito da salvação em Cristo Jesus. Então, a realidade do pecado, a realidade de só Cristo Jesus ser esse Redentor, o Salvador, a realidade da adoração única a Deus, do fato de que não há nada que você possa fazer para aproximar-se de Deus, já que você está tão longe dele. Então, uma coisa vai levando a outra, tá? Mas a questão toda, meus queridos irmãos, é que realmente eu e você precisamos compreender que evangelismo ele é muito mais profundo e abrangente do que a gente fazer uma programação de evangelização. Ela é muito mais profunda e abrangente do que isso. Por quê? Porque ela parte da adoração e leva à adoração. Essa é a tese geral. E é uma tese boa, é uma tese que eu assumi como bíblica, que o evangelismo ele parte da adoração para chegar na adoração. Esse sim permanecerá para sempre. Tá? Então vou compartilhar novamente aqui o texto do Parsons para a gente continuar. A vida do cristão é a vida diária da proclamação do evangelho aos nossos próprios corações teimosos quando pecamos, aos nossos cônjuges assim que precisassem ouvir nosso arrependimento e perdão divino em Cristo, aos nossos filhos assim que os disciplinássemos e apontássemos a carência deles de Cristo, e aos nossos colegas de trabalho da escola, amigos, comunidade, até os fins da terra. Nós não entramos em campo missionário quando saímos do estacionamento da igreja a cada dia do Senhor. Nós entramos em campo missionário quando levantamos da cama a cada manhã. Nossa proclamação do evangelho tem lugar garantido ao redor da mesa em casa, pelas estradas do nosso bairro e pelo mundo, onde quer que Deus tenha nos colocado no presente ou levará no futuro. Olha que parágrafo legal esse do Parsons. Eu peguei esse texto dele porque eu achei muito legal. Ele resumiu muita coisa boa nesse texto. Então, ele vai dizer assim, o evangelho primeiro precisa ser pregado para nós, irmãos.
Então o evangelho precisa ser lembrado por nós todos os dias por causa dos nossos corações teimosos. Porque eu posso acordar irado num dia, e aí se eu acordar irado num dia, eu vou estar acordando pecando. Como é que eu quero proclamar o evangelho das boas novas, da salvação, para o fulano que está lá perdido, se eu não experimento as verdades do evangelho na minha vida, na vida da minha família? Quando eu, com a minha esposa, preciso pedir perdão para ela porque eu a amo, mas porque eu amo a Deus em primeiro lugar. E eu preciso me arrepender e pedir perdão para ela. Isso é evangelho. Quando eu preciso falar para os meus filhos do amor de Deus, preciso discipliná-los e mostrar para eles que, na verdade, Deus como um pai nos disciplina. E eu quero ser um pai parecido com um Deus. Porque eu também sou disciplinado por esse grande pai, por esse pai maravilhoso. Então, o Parsons está mostrando que o evangelho, ele se vive e pratica e proclama primeiro em casa. É igualzinho aquelas pessoas que querem salvar o mundo, mas eles não pregam para as pessoas próximas a ele. Uma vez conversando com um senhor lá em São Paulo, a gente fez uma vez um programa evangelístico, de fazer distribuição de literatura, bater de porta em porta. Muitas vezes já fiz isso. E aí, então, a gente fazendo essa programação, um senhor chegou para mim e falou para mim, pastor, olha, eu sonhava em ser missionário, sabia? Eu falei, é mesmo, né? Ele falou assim, olha, eu até hoje penso que eu poderia ajudar as pessoas a ir nos campos missionários, visitá-las, para poder animá-las, para poder levar uma palavra para elas, né? Não sei se existe esse tipo de trabalho na igreja, tal. Falei, não, existe, mas como eu já conhecia a pessoa, né? Aí eu falei assim, existe, mas é para pessoas mais preparadas para isso mesmo, né? Aí ele, entendi e tal. Eu não quis explicitamente dizer para ele, falar assim, você não está preparado para isso. Mas eu disse para ele que era um trabalho que pessoas preparadas precisavam realizar. E, de fato, esse era um senhor que depois se separou da sua esposa, está vivendo uma vida fora da igreja, eu nem sei se ele é crente. Mas ele era um cara que, na programação de evangelismo, queria visitar missionários no mundo para poder ir lá e animar o cara. Por favor. Então, a ideia toda é, nós precisamos começar com o evangelho em casa, nas nossas vidas. É isso. É igual a gente brinca lá com os jovens esquerdistas da vida, né? O cara quer consertar o mundo e não arruma a cama. Ele levanta e não arruma a cama dele. Mas ele quer consertar o mundo todo. Isso é uma pura hipocrisia, irmãos. E nós não somos chamados para viver hipocritamente o evangelho, não. Então, todos os dias o evangelho fala conosco primeiro. Fala em nós primeiro. Para que, então, ele fale através de nós. Nós seremos esses instrumentos de Deus. Nós seremos somente os canalizadores do evangelho. Por quê? Porque eu busco vivê-lo. Porque mesmo nas minhas dificuldades, nos meus pecados, eu busco conhecê-lo. Eu busco fazer com que Deus seja adorado na minha vida. E aí, então, obviamente, eu desejo que outras pessoas também adorem a Deus. E isso é evangelização. Isso é fazer com que o evangelho seja propagado, proclamado, conhecido. Quando eu, pessoalmente, adoro a Deus, quando eu o amo, eu desejo obedecê-lo, eu desejo, então, fazer com que ele seja glorificado na minha vida, na minha casa, ao redor da minha família, onde quer que eu esteja, eu desejo que isso aconteça. Então, eu tenho condições de fazer com que esse evangelho também seja proclamado. Porque senão, meus irmãos, nós seremos esses pequenos hipócritas que querem levar o remédio que nós não tomamos. Querem fazer com que as pessoas tomem o remédio que nós não tomamos. E não é essa a ideia. A ideia é que nós experimentamos o evangelho. E por isso que eu disse que existe espaço para testemunho na proclamação. Existe espaço, com certeza, para testemunho na proclamação. Mas ele é um espaço subalterno. Ele está abaixo do que realmente importa, mas existe espaço. Então, perceba como
a evangelização, meus queridos irmãos, eu estou querendo derrubar vários mitos aqui, querendo derrubar vários postes ídolos do mundo gospel, tá? Então, vamos ter o culto de missões, vamos ter, irmãos, é assim, eu, sinceramente, eu creio que pode haver espaço para essas coisas, mas para mim elas são muito pequenas, elas são muito fúteis até, perto do que significa verdadeira evangelização, verdadeiro evangelismo. E você e eu vamos perceber nas nossas práticas diárias que o evangelismo é muito mais difícil do que você proclamar o evangelho para todo mundo ouvir, fechar sua Bíblia, voltar para casa e bater na sua esposa. Entende? Sabe? Essas pessoas que querem fazer esse tipo de coisa. É o cara que não tá nem aí pros filhos, ele não tá nem aí pra esposa, ele é um péssimo empregado, ele é um péssimo vizinho, ele é um péssimo tudo, mas ele consegue abrir a Bíblia e falar para os outros, tal. Não é esse tipo de evangelismo que nós desejamos, irmãos, não é. Não é, muito pelo contrário. Esse é o tipo de evangelismo que nós detestamos. É o tipo de evangelismo que nós, na verdade, não queremos para a nossa vida, não queremos para a nossa igreja. Nós queremos que o evangelismo seja o que ele é, o meio para que as pessoas adorem a Deus. Por quê? Porque nós o adoramos. Porque nós o adoramos, nós o amamos, nós nos relacionamos com ele e nós queremos que as outras pessoas também se relacionem com ele. E o evangelismo é um meio para que isso aconteça. Então eu vou voltar aqui no texto do Parsons, já o nosso tempo já está indo. Eu achei legal ele falando assim, nós não entramos em campo missionário quando saímos do estacionamento da igreja a cada dia do Senhor. Engraçado isso, né? Aí ele coloca aqui no último parágrafo. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e agora nos chama para ir às trevas e brilhar. Essa é uma outra coisa, meus irmãos, que também eu e você precisamos aprender. A igreja não é um gueto da sociedade. Ela não é. A igreja não é aquele bunker, aquele lugar em que a gente vai ficar na defensiva. Não, vamos ficar aqui adorando a Deus, tal, e aí então o mundo jaz no maligno. Não. A igreja é aquela que leva a proclamação aonde quer que os seus membros estejam. Você está no meio mais inóspito possível, mais aterrador possível. É lá que Deus te chamou para testemunhar. Por exemplo, o ambiente das universidades brasileiras, principalmente federais. Que ambiente satânico, irmãos. Ambiente demoníaco, literalmente. Quem frequentou uma faculdade sabe. Eu frequentei uma faculdade particular. Agora, as faculdades federais são piores ainda. Que ambiente terrível para se pregar o evangelho. De verdade. De verdade, pregar o evangelho como Deus ensina. Você vai sofrer uma perseguição danada, irmãos, danada. Você vai perceber que o mundo realmente é terrível quando você proclamar o evangelho nos lugares mais escuros do mundo. Eu gosto da distinção de Agostinho, né? A ideia de estar próximo da luz e longe da luz. Então, a ideia é que eu e você somos chamados a pregar esse evangelho nos lugares mais obscuros, nos lugares onde há mais trevas. É lá que a igreja vai. Não só institucionalmente. Não só vamos fazer uma programação para ir, sabe? Não. Mas é lá que a igreja vai quando você, como cristão, se relaciona com as pessoas que estão lá. E pode ter pessoas assim na nossa própria família, no nosso convívio mais íntimo, como pode ser de pessoas que você pouco conhece. Então, essa é uma analogia muito boa do Bert Parsons. Deus nos tirou de lá, mas ele não nos tirou de lá para que agora nós fiquemos aqui. Não, vamos ficar todo mundo juntinho aqui, vamos brilhar todo mundo só aqui, vai ser bonito, vai ser uma luz maravilhosa, quem sabe até no Natal a gente faz uma árvore. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, você foi chamado das trevas para agora fazer parte da luz, para que você vá até as trevas e brilhe lá. E é aonde
Deus te chamou. Por isso a ideia de vocações. A gente coloca toda a nossa teologia em prática nesse momento. A ideia das vocações. Não é só o evangelista que vai lá pregar o evangelho. Não. É o engenheiro, é o cozinheiro, é o agrônomo, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano, onde quer que ele esteja, ele vai precisar proclamar o evangelho, porque ele vai precisar adorar a Deus onde ele está e vai chamar as pessoas a adorar a Deus também. Vai mostrar como se adora a Deus e por que Deus deve ser adorado nesse sentido, se a gente pudesse falar conteúdo da evangelização. E que o Roberto mandou outra aqui. Bro, já falamos isso, mas sempre lembro da famosa frase atribuída a Francisco de Assis: testemunhe sempre, se preciso use palavras. Isso não é uma afirmação antipropositiva, é uma afirmação de que é necessária coerência entre o que se fala e o que se vive. Aplicado ao que estamos falando, pregamos a nós mesmos para que possamos pregar aos outros. Procuramos viver o que pregamos para aquilo que falamos seja visto como verdadeiro. Senão é hipocrisia. Exato. Não é como é como você dizer que Deus é amor e você não ama. Como? Como você vai dizer para os outros que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito? Até João 3,16 você sabe de cor, versículo mais evangelístico que existe, né? Então, como que você vai dizer que Deus é amor, você ama, você serve esse Deus, você adora esse Deus e você não ama? E você não se parece com ele? É interessante essa questão de a adoração nos tornar parecidos com aquilo que adoramos. É interessante. Nós adoramos para nos tornarmos parecidos com aquilo que estamos adorando. É por isso que você vê que o cara que adora o Neymar, ele se veste igual ao Neymar, ele tem o cabelo do Neymar, ele tem a chuteira do Neymar. Ué, é só você perceber, irmão, tá do seu lado. É a pessoa que adora aquele ciclano, ele usa a roupa igual do ciclano, ele quer usar as coisas igual do ciclano, igual. Nós imitamos ou buscamos parecer com quem nós adoramos. E é por isso que a nossa associação entre adoração e testemunho é muito imediata. É muito. Porque nós amamos a Deus e o adoramos, nós temos que nos parecer com ele. Não tem como. Senão é hipocrisia. Senão você não está entendendo o que você foi chamado para fazer. Tá? Eu vi outra aqui que a Raquel mandou. Quando estava na faculdade, eu e minha amiga cristã conseguimos autorização com a diretoria da escola para fazermos estudos bíblicos toda semana. Raquel, isso foi uma vitória. Eu, quando estava na faculdade, teve uma programação, e eu fiz da área de biomédicas, né, uma programação que iam falar a respeito de evolucionismo e tal, e, obviamente, contra criacionismo. Eu sugeri ao departamento da faculdade que trouxesse alguém, ou que tivesse mais ligado ao design inteligente, ou que tivesse mais ligado ao criacionismo, para fazer um debate. Meu amigo, é assim, unanimemente o pessoal é execrado. A gente não quer religião na faculdade. Fala, meu irmão, é assim, se você usasse essa frase com consciência, você ia olhar para o lado e ia ver religião em tudo quanto é lugar desse lugar. Mas a ideia é essa, foi uma vitória, Raquel, pode ter certeza absoluta. Nos cederam uma sala da biblioteca para isso. Muitos não cristãos participavam conosco. Creio que a semente foi plantada, com certeza. Nisso, a gente sempre procura descansar em Deus. Porque se nossa responsabilidade é a proclamação e o testemunho, quem vai adorá-lo em espírito e em verdade é da alçada do Espírito. Entende? É o Espírito que vai soberanamente convencer a pessoa do pecado, do juízo e da necessidade da adoração a Deus, de um Redentor. É o Espírito que fará isso. Ele fará isso, óbvio, através da nossa proclamação. Há aí uma interação, concursos, né? Uma concorrência entre o que o homem faz e como Deus trabalha. Mas os resultados do evangelismo, quando feito da maneira correta, da forma que glorifica a Deus, pertencem somente a Deus, pertencem somente a Ele. Então, você tem na história de Israel, por exemplo, Isaías clamando, né? Senhor, quem ouviu a nossa pregação? Imagina,
Um profeta há anos pregando, e aí ele pergunta para Deus, Senhor, quem ouviu nossa pregação? Imagina. Elias lá, e aí ele fala, Senhor, eu vou desistir do ministério por causa lá de Jezabel e tudo mais. Aí ele vai para a caverna, tá todo deprimido, dispensa o discípulo dele, né, que o acompanhava, fala, vai fazer outra coisa, o meu ministério acabou. Aí Deus vai lá, conforta Elias e diz, separei 7.000 homens que não dobraram seu joelho a Baal. Adoração. Adoração em meio à proclamação. Olha como uma coisa está atrelada a outra, irmãos. Não tem jeito. Então, quando você pensar em evangelismo, evangelização, pense em adoração em primeiro lugar. Pense em adoração que eu e você prestamos a Deus, não só aquela pública religiosa domingo, mas aquela adoração que eu e você prestamos a Deus todos os dias, no culto de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, mediante as misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse culto. É esse culto que nós estamos falando. Então, evangelização está literalmente dependente da adoração. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar nessa aula. Se você não saiu com nada dessa aula hoje, saia com isso, que a adoração precede a evangelização. Ela motiva, ela é aquela que leva à evangelização, a adoração. Pois não, Marcos? Dentro do assunto que tratado agora pela manhã, o senhor falou um momento ali no pet shop, quando cruzou com um rapaz, esse rapaz, ele traz uma visão de Cristo, de Deus, que é algo que tem sido cada vez mais comum a gente se deparar em todos os lugares. As pessoas tentam até puxar assunto e tem uma visão de Cristo muito romantizada, e essa visão é contribuída pela essa visão hoje de mídias sociais, de redes sociais, de um Deus até infantil, e que permite tudo, aceita tudo, abraça a todas as formas de, entre aspas, de amor, né, e aceita absolutamente tudo. E quando você cruza com uma pessoa como essa, que você falou ali no pet shop, eu cruzo também, todo mundo cruza, né? E também a ver com essa questão da adoração, tem que vir em primeiro lugar, e antes da evangelização, eu nunca consigo me calar. Quando eu vejo uma pessoa trazer essa visão de Cristo, muito romântica, que permite que Deus é amor, aí eu dou, normalmente eu falo um pouquinho, às vezes, e dou um nó na cabeça deles e falo assim, você conhece aquela passagem de Mateus 10, 34, 36, que diz lá que não preciso vir trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Pensa numa coisa de separação, né? Pensa numa coisa que quando eles vão ler ou procuram rapidamente, isso dá um nó na cabeça deles. Porque essa visão dessa visão que eles carregam de um Deus romântico que permite tudo, né? E que aceita o pecado porque Deus é amor acima de tudo. Se eu amo em pecado, então Deus aceita isso. Não é assim. Exato. E, Marlos, eu brincava muito com amigos, né, que o pessoal tem a imagem de Deus como se fosse aquele ursinho carinhoso. Lembra daquele desenho, os ursinhos carinhosos, né? Os ursinhos carinhosos. Então, tem gente que tem a imagem de Deus dos ursinhos carinhosos, né? E, na verdade, essa é uma grande realidade, irmãos. Muitas pessoas que se dizem evangélicas, né, ou se dizem cristãs, elas, na verdade, adoram um ídolo que elas chamaram de Jesus. Chamaram de Deus, mas na verdade estão adorando um ídolo. Elas não estão adorando o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro se revela e se torna conhecido. Spoiler da mensagem de hoje à noite. O Deus verdadeiro se revela, se torna conhecido e deseja que nós o adoremos como ele é, vamos dizer assim, né? Então, é exatamente isso, Marcos. A evangelização, você vai começar a perceber, e talvez nos estudos a gente vai começar a perceber, que ela não é só uma necessidade pessoal por causa dos nossos corações teimosos, como colocou Burke Parsons, mas a evangelização ela vai ser necessária naquilo que se é chamado de igreja evangélica.
porque as pessoas não conhecem a Deus verdadeiramente. E elas talvez estejam adorando um ídolo que elas chamaram de Deus, que elas chamaram de Jesus, tá? Então eu vou só agora terminar o texto do Parsons ali. Obrigado pela participação, Marcos. Não, aqui. E aí ele cita, né, 1 Pedro 3,15, olha só, estando sempre preparados para responder a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que há em nós, com gentileza e respeito. Para aqueles que o Espírito está buscando, irão, de fato, ser encontrados, enquanto refletimos a luz de Cristo, seguindo-o na sua missão a um mundo escuro e infernal. Eles verão as nossas boas obras e perguntarão. Então, estejamos preparados para proclamar o Evangelho, para que eles deem toda a glória a Deus. Então, essas são as palavras iniciais, na verdade, ó, a página 2 ali dessa revista, da Table Talk, que tem o tema Coram Deo, Before the Face of God, e a Evangelism for God's Glory aqui, tá? Então, a teologia de missões, a teologia do evangelismo dessa revista, e provavelmente nós vamos usar, então, essa revista nesses nossos estudos que fizermos sobre esse tema, tá? Então, meu querido irmão, perceba, a evangelização ela é muito importante, nós vamos perceber isso, porque ela foi o meio designado por Deus para que pessoas sejam alcançadas, só que ela é o meio. O principal é a adoração, a nossa adoração diante de Deus, que vai fazer com que nós também desejemos que outras pessoas o adorem, que outras pessoas o conheçam, tá? Então, sempre quando você ouvir a respeito de evangelização e de missões, nunca se esqueça que, na verdade, é uma questão de adoração. É a preocupação com quem nós estamos adorando e com quem os outros estão adorando. No fim das contas, é isso. Então, para que não haja hipocrisia, é necessário que eu e você, como cristãos que desejamos a glória de Deus, o adoremos em espírito e em verdade todos os dias da nossa vida. E isso será um combustível, será até mesmo um pontapé para que, então, Deus seja levado a ser adorado por outras pessoas. Para que elas que não conhecem a Deus conheçam o Deus a quem adoramos. E então também possam glorificá-lo, assim como nós o glorificamos. Alguém tem alguma pergunta ou gostaria de fazer uma participação, João? Então, dias aí eu tenho um título de um evento, um vídeo de uma igreja presbiteriana até, a seguinte frase, tipo, você é um missionário. Dá para então, nesse sentido que, tendo esse panorama de específico, né? Então, sua área, né? Cortou um pouco o áudio, João, tá cortando um pouquinho. Eu não entendi essa parte final. Ficar mais perto, assim. Ah, tá. Deu para ouvir? Deu, tá dando para ouvir melhor. Tipo assim, dá para dizer que então que todos somos missionários, tendo esse panorama assim, de que todos têm a sua vocação, mas de alguma forma a evangelização é também um chamado de todos os cristãos. Podemos dizer isso? Sim, que obviamente, como o Roberto mencionou, existem vocações específicas no meio da igreja que Deus levanta para que prioritariamente ou especificamente alguém seja levantado para viver mais intensamente essa área. Mas a responsabilidade do testemunho, a responsabilidade de falar de Cristo, de evangelizar para levar as pessoas à adoração é de todos os cristãos, onde quer que eles estejam, onde quer que eles forem colocados, né? Então, Mateus 5 mesmo, o Senhor Jesus Cristo fala, nós não colocamos uma luz debaixo da cama. Se nós fomos chamados para ser luz, nós colocamos ela em cima, para que ilumine todo o cômodo, vamos dizer assim. Então a ideia é essa, o cristão tem que aparecer nesse sentido, não pode esconder-se, já não é possível ele esconder-se, não existe, talvez em alguns lugares, né, você precisa de mais sabedoria para levar missionários para lá, por exemplo, para a China, né? Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem missionários em lugares de risco, mas que nós nem mantemos muito contato com eles
para evitar problemas, né? Para evitar problemas na comunicação, de serem descobertos. Eles estão lá com vários ofícios. Eles vão com outros ofícios. Eles não vão como, eu sou pastor presbiteriano, vim aqui para... Não, não é assim. Ele vai com vários ofícios. Aí ele chega lá e ele sabe que, na verdade, ele está lá para evangelizar, para proclamar o evangelho, para glorificar a Deus. Mas ele está infiltrado, vamos dizer assim, né? Ele está lá para poder levar o evangelho a lugares mais difíceis, né? Então, de fato, não existe essa questão de que talvez haja um missionário de ofício, que é um caso desse, mas todos nós devemos ter missões nesse sentido de testemunho, de proclamação, como parte da adoração que prestamos a Deus. Essa é a minha ideia. Se eu e você adoramos a Deus e desejamos conhecê-lo, com certeza nós também, amando o próximo, desejamos fazê-lo conhecido. Desejamos fazer com que eles também conheçam a Deus e adorem o mesmo Deus que nós adoramos, tá? Isso é demonstrar amor pelo próximo. Mais alguma participação, queridos irmãos? Não? Ótimo, queridos irmãos. Muito obrigado por esse momento que nós tivemos. Graças a Deus por essa aula. Eu disponibilizei aí o PDF e todas as vezes eu vou traduzir. Então, a gente vai ter a revista toda no fim das contas. Eu vou traduzir e jogar no grupo da igreja ali para cada domingo a gente trabalhar um pouquinho cada artigo, tá bom? E aí a gente vai falando então um pouquinho sobre evangelismo, evangelização, que eu creio que é uma matéria muito importante da gente aprender biblicamente mesmo a respeito disso, tá? Eu gostaria então de pedir que o Roberto faça... tá sem áudio, né? É verdade. Eu ia pedir para você estar com a camiseta do Corinthians, aí eu sabia que a oração ia ser bem abençoada, na verdade, né? Mas se tá sem áudio, não tem problema. Eu peço aqui então, Douglas, você está me ouvindo? Sim. Tá. Roberto, eu não consigo te ouvir mesmo. Mas eu gostei da camiseta do Corinthians. Aí eu peço para o Douglas, então, fazer uma oração para nós terminarmos esse momento. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Deus abençoe a todos nós durante este dia, tá? 18 horas tem culto. Muito obrigado pela presença dos irmãos aqui. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento em que podemos aprender a tua palavra, Senhor, podemos refletir, Senhor, naquilo que realmente tem nos chamado, que é ter uma vida de evangelismo que não seja uma programação, Senhor, mas que seja uma constante no nosso dia a dia, Senhor. Sabemos as nossas falhas, nossas limitações, Senhor, nossos pecados, a nossa condição que muitas vezes nos faz parar naquilo que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Mas agradecemos pela tua graça na nossa vida nesta manhã, que nos chama de novo para o Senhor, a tua vontade, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos. Prazer revê-los. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom domingo a todos. Bom domingo, até mais. Até mais. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.